Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós temos correção de exercícios do LIP das páginas 46 e 47 sobre o sistema digestório, né? Então vamos lá. Primeiro exercício da página 46. Quando os alimentos passam para o esôfago, uma estrutura de cartilagem fecha a traqueia. Com a idade, a perda progressiva do tônus muscular leva a um fechamento incompleto, aumentando o risco da passagem de alimentos para a traqueia. Qual o nome dessa estrutura e a justificativa anatômica para a sua existência? Bom, então a estrutura se chama epiglote e a justificativa anatômica para sua existência é que quando se fecha, essa estrutura impede que o alimento passe para a traqueia, certo? Segundo exercício. A figura abaixo mostra órgãos do sistema digestório humano. Então vejam aí, tem o esquema com as letras indicando cada órgão. Identifique com a letra correspondente, nomeando-o. A. O órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio, além de várias enzimas digestivas. Então, esse órgão é o pâncreas e ele está na letra D. Letra B. O principal órgão responsável pela absorção de nutrientes é o intestino delgado e ele está na letra E. C. O órgão em que se inicia a digestão de proteínas é o estômago e ele está na letra H. D. O órgão que produz substâncias que auxiliam na digestão de gorduras, mas que não produz enzimas, é o fígado e ele está na letra B. Certo? Então, pela ordem ficou D, pâncreas, E, intestino delgado, H, estômago e B, fígado. Terceiro exercício. A azia caracteriza-se pela sensação de queimação que sobe do estômago para o esôfago até a boca. É desencadeada por diferentes fatores que fazem com que o ácido clorídrico e substâncias da digestão no estômago subam pelo esôfago. Letra A. Por que o conteúdo ácido do estômago afeta as paredes do esôfago, mas não as do estômago? Bom, isso acontece porque o estômago ele é revestido por um muco, né? Que cobre o epitélio de revestimento que existe ali, evitando que o ácido clorídrico entre em contato com as suas paredes internas. Letra B. Ao sair do estômago, o quimo encontra-se bastante ácido, o que poderia causar ulcerações no duodeno. Porém, isso não acontece, isso não ocorre. Por quê? Porque nessa porção do intestino delgado é liberado o suco pancreático, que vai neutralizar a acidez do quimo. Quarto exercício. A digestão humana é extracelular e envolve processos mecânicos e químicos. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. 1. O amido começa a ser digerido na boca pela ação da amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares.
Certo, está correto. A amilase salivar pode ser chamada de pitialina. 2. A digestão termina no intestino grosso, formado pelo jejuno e pelo íleo, que produzem o suco intestinal rico em enzimas. Errado. O jejuno e íleo estão presentes no intestino delgado e não no intestino grosso. Então está errado. Número 4. As proteínas ainda no estômago sofrem ação da pepsina, sendo convertidas em frações peptídicas que terão sua digestão completa no intestino delgado, mediante a ação das peptidases intestinais. Certo? Perfeito. Número 8. O pâncreas é responsável por retirar do sangue o excesso de glicose oriunda da digestão e por armazená-la na forma de glicogênio, devolvendo-a na corrente sanguínea conforme as necessidades do organismo. Errado. 16. A digestão no estômago e a produção de suco gástrico são estimuladas pelo sistema nervoso por ações mecânicas e por hormônios. Certo? Então, o quarto exercício, estão corretas as frases, né, dos números 1, 4 e 16. Exercício número 5. Leia o texto e responda às questões. O corpo humano, na verdade, contém 100 trilhões de células e não meros 10 trilhões. O que acontece é que 90% das células do nosso corpo são micro-organismos que vivem simbioticamente em nosso intestino, estômago, boca, nariz, garganta, aparelho respiratório e sistema genito-urinário. As bactérias que constituem essa microbiota derivam seus nutrientes de nós, mas pagam pela hospedagem, se encarregando de várias tarefas essenciais para a nossa saúde, incluindo a proteção contra patógenos e a conversão metabólica de nutrientes. Letra A. Em qual região do intestino grosso está concentrada a microbiota intestinal? Ela está concentrada nos cólons. Qual é a principal função dessa região no processo de digestão? Então, vamos lá. Então, a região do intestino grosso são os cólons, onde ocorre a absorção da água e dos sais minerais que não foram absorvidos pelo intestino delgado. B. No caso específico do intestino grosso, quais funções realizadas por essas bactérias beneficiam o nosso corpo? Essas bactérias podem nos proteger de micro-organismos causadores de doenças, sintetizar compostos como a vitamina K, realizar a decomposição do que não foi digerido nos outros órgãos do sistema digestório. Ok? Exercício número 6. Um laboratório analisou algumas reações ocorridas durante o processo de digestão do amido em seres humanos. Para isso, foram utilizados 4 tubos de ensaio, cada um contendo pequena concentração de amido igual a 0,05 microgramas por mililitro e excesso de enzima digestiva em relação a esse substrato. O experimento consistia em adicionar uma gota de solução de iodo
a cada um dos tubos de ensaio. Observe abaixo as condições experimentais empregadas. Muito bem, temos aqui os 4 tubos de ensaio, né? Mostrando a temperatura que cada um apresenta e qual é o seu pH, ou seja, o nível de acidez. Cite o nome de uma enzima encontrada no tubo digestório humano que poderia ser utilizada no experimento para hidrolisar o amido. Ao reagir com iodo, o amido assume coloração azulada. Identifique o único tubo de ensaio que não apresentará tal coloração e justifique sua resposta em função das 2 condições experimentais empregadas. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, o nome da enzima é pitialina ou então amilase salivar. Tanto faz colocar pitialina ou amilase salivar, é a mesma coisa. Agora, vamos lá. Ocorrerá reação apenas no tubo de número 1, pois a atividade ótima da enzima ocorre a 37 graus Celsius e em pH neutro. A amilase salivar não degrada o amido em temperaturas muito altas ou muito baixas, nem em pH ácido. Muito bem, pessoal, terminamos aqui a correção das páginas 46 e 47 do LIP. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre sistema digestório, me perguntem pelo chat ou então na nossa próxima aula ao vivo, ok, pessoal? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.